Olá, amigo, olá, minha amiga. Aqui, Padre Tiago. Estamos iniciando mais um mês, nesta segunda-feira, dia 1º de setembro, com a nossa palavra de fé. Meditaremos hoje com Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 16. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua casa. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Meus irmãos, hoje nós vemos uma das primeiras manifestações da vida pública de Jesus. O Evangelho de Lucas nos mostra Jesus em sua cidade de crescimento, a cidade de Nazaré, onde ele conhecia todas as pessoas de fato conheciam ali a sua família, e como todo bom judeu, Jesus vai ao sábado na sinagoga para fazer as orações de costume, para ler o livro dos profetas. Dentro da sinagoga, no meio do salão da sinagoga, ficava o livro da lei, onde uma pessoa era escolhida para anunciar. E Jesus foi o escolhido naquele dia. Leu um trecho do profeta Isaías, uma profecia que anunciava a chegada do Messias. Vejam que em Jesus essa profecia se realizou. Ele é o Messias escolhido, aquele que foi consagrado com a unção, e anunciou a boa nova aos pobres, proclamou a libertação aos cativos, trouxe a vista de novo aos cegos e proclamou o ano da graça do Senhor, o ano do perdão, ou seja, a nossa salvação. Jesus é o Messias encarnado, aquele que nos deu a vida, e ele estava anunciando aquilo na sinagoga, mas os habitantes de Nazaré não queriam esse tipo de Messias. Estavam esperando um Messias mágico, um Messias triunfante, um Messias que derrotasse os inimigos de Israel, especialmente o Império Romano, num passe de mágica. Mas Jesus não é esse tipo de Messias que os judeus esperavam. É o Messias que pisa o nosso chão, anda ao nosso lado na história e se coloca junto aos mais fracos, os desprotegidos, em especial os doentes e os pobres. Esse anúncio incomoda os habitantes de Nazaré. E por isso diz a palavra que eles rejeitam a presença de Jesus, zombam dele, dizendo que era para ele curar a si mesmo,
como no alto da cruz, um dia alguém vai dizer para que ele se salvasse a si mesmo. Por isso, em Nazaré, nenhum dos habitantes recebeu curas e milagres como o de outras cidades por onde Jesus passou. A graça estava ao lado deles, mas eles não foram capazes de enxergar. Queriam uma graça distante, enquanto a própria graça encarnada estava ali, ao alcance de cada um deles. Isso me faz pensar quantas vezes na vida nós deixamos escapar a graça porque não somos capazes de olhar para o nosso lado. Não somos capazes de perceber que a graça de Deus não é algo distante, que vive apenas no sobrenatural, mas é algo que está ali, no natural da vida, caminhando conosco sem a gente perceber. Se percebermos que aquilo que está ao nosso lado, ou aquele que está ao nosso lado, já é um milagre, descobriremos que talvez não precisaremos tanto buscar lá no alto, mas aprenderemos que o alto se colocou ao nosso lado. Como é simples perceber as maravilhas de Deus na nossa história. Como é bom agradecer por tudo o que Ele faz sem percebermos. O ar que respiramos, a saúde, o alimento que temos, as amizades que Ele coloca no caminho, o trabalho para o nosso sustento. Às vezes, reclamamos muito pelo pouco que ainda não temos e deixamos de agradecer pelo muito que já temos. Milagre é tudo aquilo que a gente aprende a enxergar quando o Espírito de Deus está em nós. Enxergue os milagres de Deus na sua vida. Agradeça pela sua família, agradeça pelos seus amigos, pelo seu trabalho, agradeça pelo simples ato de abrir os olhos de manhã. E assim, diferente dos cidadãos de Nazaré, você descobrirá que a graça é possível. Que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe o seu dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.